Boa noite. Iniciamos a nossa web aula na UC de Fundamentos de Usinagem. Pois bem, pessoal, mudamos agora de Fundamentos Mecânicos para Fundamentos de Usinagem, onde eles vão começar a dar os primeiros passos em relação aos processos de torneamento, fresamento, furação e demais processos, né, que são relacionados à parte de usinagem, e todos eles vão precisar dos fundamentos mecânicos que a gente acabou de ver. Então, é uma escada, né? Como eu disse para vocês, vai construindo o conhecimento. Então, uma vem linkada na outra, vão se somando para que a gente absorva cada vez mais habilidades e sejamos mais safos, né, na indústria que a gente presta serviço ou futuramente que a gente vai prestar. Tá bom? Compartilhar com vocês a nossa plataforma DSOC para a gente ajustar, né? Tem aqui, ó, são 4 SAPs divididas em quase pontuações iguais, né? A última vale um pontinho a mais. Por que que eu coloco isso? Porque tem alguns colegas que estão querendo fazer só uma SAP e tentar a sorte, né? E aí, infelizmente, esse é um risco que se corre. Então, a última é a que vale mais, os desavisados vão fazer a primeira somente. Então, a última acaba valendo mais. Tá bom? Teríamos, né, na semana passada, em decorrência do nosso workshop, não teve essa web, começamos hoje 26, e tem um intervalo, pessoal. Vocês vão ter um período de férias. Então, a escola dá férias para o pessoal todos os anos, geralmente nos meses de julho e de janeiro. Então, pega ali um pedacinho do Natal, próximo dia 22, 23 de dezembro, e volta mais ou menos no dia 20 de janeiro, 18 a 20 de janeiro, o pessoal volta no fim do ano, e no meio do ano, geralmente, o mês de julho fica facultativo para férias. Então, nosso calendário, vocês podem ver que não tem, né, nenhum compromisso marcado para julho. E o que que acontece? Quem estiver estudando, pode entrar e conversar comigo. Eu vou estar aqui, as férias são da escola, né? A escola que entra de férias, o pessoal da administração, creio que alguns coordenadores, os professores do presencial entram de férias, eu aqui não entro, então estarei aqui todos os dias, né, nesse mês de julho, no período noturno. A gente só não marca os encontros, por quê? Para que ninguém se sinta prejudicado. Mas se alguém quiser conversar, perguntar sobre matéria e tudo mais, eu vou estar disponível para a gente fazer esse bate-papo, trocar informações, um auxílio, uma ajuda, sem problema nenhum, tá bom? Então, de segunda a sexta, eu vou ter agenda livre e vocês podem me procurar. Tá bom? Então, voltaremos já na primeira semana do mês de agosto e segue até setembro. Então, tem bastante tempo para essa web ou para essa UC, justamente porque tem as férias. E aqui temos as aulas, né? Já agora tiveram no sábado e posteriormente já no fim, né, do mês de julho, praticamente em agosto já. Os links seguem, o link, né, segue o mesmo, para acesso, o horário mesmo, o dia o mesmo, sem mistério nenhum. E nós temos 4 SAPs, né? Vamos aqui para a primeira SAP, para a gente trabalhar, ó, traz o nosso colega aqui, ó, Alzinars, o Working, está sempre priorizando o desenvolvimento de projetos, buscando estratégias que otimizam seus processos com o intuito de se manter atualizada no mercado. Recentemente foram projetadas 2 novas ferramentas de moldagem e seus respectivos produtos precisam ser fabricados em aço para dar ao contratante uma ideia do que ele terá como produto final. Então, você vai fazer um protótipo, né? Vai fazer uma peça base aí para que você teste o processo, valide e o seu cliente também. Então, para isso, o senhor Ataíde, gestor da área, solicitou a Josué que ele estipulasse, mediante 2 planos de ação, a forma que cada produto será produzido, com a máxima qualidade possível, descrevendo quais processos de produção, ferramentas e instrumentos precisam ser utilizados, seguido de um texto argumentativo que justifica a solução técnica estabelecida. Então, está aqui, né, o formato do nosso bloco base em perspectiva isométrica, com faces planas e perpendiculares entre si. E aqui o formato, né, o nosso
Nossa peça é um eixo em perspectiva isométrica com superfície de revolução e cavidades nas suas extremidades. Agora que foi realizado o plano de ação dos produtos das novas ferramentas, a senhora Thaís recomendou que Josué analisasse um molde de injeção que não foi aprovado pelo setor de qualidade. E ele verificou que a ferramenta não está funcionando corretamente. No laboratório de usinagem, analisando a ferramenta sobre uma mesa, Josué observou que os componentes coluna e bucha guia necessitavam de muito esforço físico para que realizasse sua função. Se ele tem esforço, provavelmente está atritando, né? Ou não está com a folga necessária para que não colida, né? Não atrite com o outro. Então, provavelmente é isso que causa o esforço entre uma peça que passa dentro da outra, né? Então, visto que esses componentes funcionam como guias na abertura e fechamento do molde, eles precisam estar com os ajustes corretos para que a ferramenta não seja danificada. Então, está aqui o componente da ferramenta molde denominado coluna guia e o componente da ferramenta molde denominada bucha guia, aqui é a diretriz da nossa atividade. Vamos lá, primeiro, para fazer um plano de ação para a fabricação do bloco base, né? Produto, esse vem aqui, bloco base, objetivo, realizar a fabricação do protótipo. E aí você vai colocando, né? E vai embora. Profissional, né? Coloca o nome aí, seu nome. Local de execução pode ser o laboratório do Senai. Senai, e aí coloca o nome, né, do laboratório e o processo de fabricação. Vou dar uma dica antes aqui que vai valer ouro, já memorizem para o resto da nosso C. Peças cilíndricas, assim como é o nosso eixo, né? As cilíndricas geralmente são trabalhadas com o processo de torneamento. Então, a gente faz no torno. E as peças prismáticas, que é o caso do bloco base, já são mais simples de serem trabalhadas com fresamento. Então, isso é uma forma de você facilitar o seu processo de usinagem, denominando pelo formato da própria peça. Geralmente as cilíndricas no torno e as prismáticas na fresa. Dentro do furo, rosqueamento que tem que fazer, às vezes consegue fazer no próprio torno, na própria fresa, ou precisa de uma bancada de furação, a furadeira de bancada, né? Você vai precisar de uma furadeira de coluna. Então tem vários outros processos aí atrelados à usinagem que pode ser usados mais de base. Geralmente vai ficar entre torneamento e fresamento, que são os mais comuns. Então, aqui você vai fazer, né? Que máquina ferramenta? Se é um bloco base, eu vou usar uma fresa, né? Que máquina ferramenta que eu posso usar? Tem furo lá? Tem? Eu vou mandar usar a minha furadeira de bancada. Pode ser o caso, eu estou chutando, tá? Instrumentos. Então, que instrumento que eu vou usar? Pô, eu preciso de um paquímetro, né? A gente viu que o paquímetro é muito importante. Eu vou precisar broca. Não, broca acho que vai entrar mais em ferramenta. Um micrômetro. Vou precisar de um esquadro. Esse tem diversos, né? Pode ir embora aqui, que tem muita coisa que seja relevante no processo. Aí ferramenta entra, né? Vou usar o quê? Uma broca de... Qual que é uma broca, uma fresa de desbaste. Pode ser que tenha uma fresa de acabamento. E aí você vai embora também. Você pode ter diversas ferramentas aqui que vai ser necessário. E aí você vai colocar tudo que é necessário para fazer esse trabalho e processo de fabricação, fresamento. Esse é o plano 1 e temos o plano 2 que envolve o nosso... Mas eu acho que eu fiz até invertido, ó. Um era para o bloco base e o outro é para o eixo, né? Então, o produto é o eixo.
É o eixo mesmo. Objetivo, fabricar um protótipo do eixo e continua. Você coloca qual que é o seu objetivo profissional. Segue o nome, local de execução, laboratório do Senai. E a operação agora é uma peça cilíndrica, né? O eixo já vai usar o torneamento. Então, a máquina principal, você vai usar um torno mecânico. Vai usar, mas talvez tiver furo, né? Pode ser que você utilize uma outra instrumento, segue, né? O paquímetro acaba que em quase todos os processos a gente utiliza. Pode ser que você utilize um paquímetro de medidas internas, né? E assim vai, micrômetro, esquadro, sei lá, o que você quiser usar que seja relevante e ferramenta da mesma forma, né? Você vai colocando as ferramentas que são relevantes aí. Aí pode ser as ferramentas de desbaste do torno, né? Nós temos que mais para furação também. Vou ter que colocar no cabeçote do torno minha ferramenta. Se eu for usar um acabamento da mesma forma, se eu for usar uma outra máquina ferramenta, também tem que usar o, uma ferramenta adequada, se for uma furadeira, você tem que broca e assim vai. Então são esses dois planos para a nossa primeira atividade. Eu acabei nem clicando aqui. Tem o projeto do nosso eixo. Mostra um furo aqui, né? Não passante, uma rosca M12 por 1,5. Qual que é o comprimento da rosca? 15 milímetros. O que mais que nós temos aqui, ó? Outro furo não passante, só que esse não tem rosca, né? Esse aqui. E todas as medidas principais do nosso eixo. Diâmetro e tudo mais. E no outro desenho nós temos a medida do bloco base. Aqui o desenho dele. Nós temos um furo não passante com rosca, né? M10 por 1,5, duas vezes, né? De 15, qual que é o comprimento dessa rosca? 15 milímetros. E depois temos um furo de 10 milímetros duas vezes. Ele faz a representação conforme o corte. Esse aqui é o corte AA, que é daqui a aqui. E tem o corte BB, que é daqui para cá. Ele mostra o tamanho do nosso... Tem um furo também, né? Já não é de perfil redondo, já é um perfil meio... Não dá nem para falar que é um quadrado, parece. É uma espécie de quadrado com as bordas arredondadas. Aqui ele fez o corte BB para representar o tamanho desse corte aqui. Tem um raio, né? Um raio de 4 milímetros. Então, aqui as nossas peças, somente elaborar esse plano de ação. E importante, nos momentos presenciais, como você trabalhar nesses assuntos, né? É bacana que todos vocês aí já anotem as informações importantes do processo. Então, essa aqui, cada vez mais, né? Vai ficando muito importante não perder os encontros presenciais. Vão ser aí divisores de água, vão linkar muito com as atividades. Opa, pulei. Era SAP 1, contexto 2, atividade 2. E o que tem que ser feito? Agora um relatório, né? Introduzindo, vou pegar aqui as informações do Bucha Guia. Tem aqui o nosso desenho da bucha guia, com os diâmetros, tudo mais, tudo certinho, e a coluna guia. A gente pode ver que dependendo aqui vai ter uma medida e uma vai estar muito próximo da outra. O detalhe A aqui. Aí um também. Aqui deve ter alguma medida que provavelmente está causando atrito na hora que uma fica dentro da outra.
E qual que é a ideia? Relatar qual o problema, né? Relatório técnico. Então, ó, produção, qual que é o seu problema, né? Conforme a SAP disse anteriormente, que a bucha e a coluna estão pegando no outro, realizando muito esforço. O objetivo, né? Que é garantir as precisões. Vocês podem vir aqui apagar, tá? É muito comum o pessoal fazer o relatório, deixa essa parte aqui, isso aqui é só para guiar vocês. Você digitar aqui dentro, não, meu objetivo é garantir, por exemplo, garantir as tolerâncias dimensionais, as peças da bucha, da coluna guia. Tá, digitou aqui dentro, vai ter mais coisa, né? Você apaga esse negócio aqui, ó. Que são, eu creio que seja colchete. Se deixa só a sua frase. Você digitar aqui, ó, fundamentos técnicos, né? Vamos realizar o torneamento, tá? Não deixa essa frase não, apaga, tá? Isso aqui, ó, apaga ela no seu relatório para não ficar atrapalhando nem preenchendo, ou enchendo muito a situação. Aí vai colocar os objetivos, os fundamentos técnicos, a solução técnica apresentada, realizar novo torneamento na peça, ajustar o projeto, os equipamentos, se for torneamento, né? Você vai usar torno, vou utilizar paquímetro, vou utilizar. Aí tem tantas outras coisas, né, que forem necessárias e os métodos, né? Realizarei torneamento no torno mecânico universal com a ferramenta X, né? Dividia ou um avanço. Aí você pode colocar mais informações as quais você achar pertinente. Lembrando que tudo isso aqui você vai coletar muita coisa no encontro presencial. Vou falar para vocês o que é comum. O pessoal não ir no encontro presencial e querer fazer atividade depois. Pô, mas aí eu fico prejudicado? Eu sei que tem casos que o pessoal tem dificuldade por causa do emprego, né? Mas tem casos também que o pessoal não se esforça tanto. Então, pedir aí o máximo de esforço e empenho, porque para fazer as SAPs é muito importante estar no encontro presencial, para vocês terem de fato essa aproximação, ver o equipamento, sentir o equipamento, saber como ele trabalha, porque depois a gente vai trabalhar com muitos desses processos e com simulador também. Vamos trabalhar com simulador de torno, simulador de fresa, e aí precisa conhecer o processo para usar o simulador posteriormente. E por fim, a conclusão, né? Utilizando os métodos e equipamentos de modo adequado, seguindo a fundamentação técnica necessária, foi possível garantir a tolerância dimensional nas peças conforme o objetivo, e com isso o equipamento passou a funcionar de modo adequado, sem que houvesse atrito entre as peças. Pronto, uma boa conclusão. Show de bola, manda bala. Passa a SAP 2, ou SAP 1, contexto 2. Vamos para SAP 2, contexto 1. O que ela traz para a gente, ó? Durante o expediente, um cliente chegou à empresa solicitando a revisão de um acessório da máquina ferramenta fresadora que havia locado, justificando que as mandíbulas da morsa não estavam lhe conferindo o aperto necessário para fixar o material. Sabendo que o equipamento funciona com rosca de transmissão, o técnico desmonta o componente para verificar qual o defeito e verifica que a porca acionadora do fuso está com filetes desgastados. Diante desse problema, será necessário fazer um relatório técnico descrevendo a análise, a solução estabelecida e o que será necessário para resolver a situação com brevidade. Assim evitaremos maiores transtornos ao cliente. Então, aqui, ó, pronto para resolver o problema de Josué, faça um relatório técnico descrevendo a análise da porca acionadora dos fusos que está com os filetes desgastados. E após a descrição, estabeleça o que será necessário para sanar o problema apresentado pela porca. Para realizar essa tarefa, utilize o arquivo em anexo e verifique com seu professor tutor a forma de envio, né? Então, é enviar em formato doc ou PDF, que vocês preferirem, e vai fazer um relatório. Também vai estar associado muito com o encontro presencial.
Quem já tem mais conhecimento consegue fazer uma atividade dessa aí, simulando esse problema e escrevendo um relatório com a solução. Quem não tem muita similaridade vai pegar com os encontros presenciais. Para responder essa, e temos por último, nem cliquei ali, deixa eu clicar só para mostrar o relatório para vocês. É só uma base. Mesma forma do outro, né? Lembrando de apagar esses aqui, é só dicas que tem para guiá-los na construção do relatório. Você vem e apaga, né? Apagando isso aqui, digita o que é a informação pertinente referente a essa atividade. E por último, temos a nossa SAP 2, atividade 2, contexto 2. Então, o técnico conseguiu sanar o problema do senhor Ataíde, observando a área de projetos. Percebeu que não tinha como demonstrar ao cliente a qualidade de seus produtos antes de desenvolvê-lo, que poderia gerar insatisfação dos contratantes, caso o projeto final não atendesse à sua expectativa. Com isso, ele pensou que se existisse um modelo que reunisse os principais processos utilizados na empresa, como fresar, furar, rosquear, alargar furos, os clientes saberiam a eficiência de suas operações antes de contratar o serviço. O gestor pegou entre seus croquis um desenho e colocou de acordo às normas e especificações técnicas, desejando que ele fosse fabricado. Direcionou ao setor de usinagem para entregar o seu desenho ao técnico e mecânico, pedindo-lhe que o produzisse com as especificações determinadas no próprio desenho. Dessa forma, para a produção do desenho, será necessário realizar um roteiro de fabricação. Então, lembra esse desafio de Josué? Você precisa produzir um roteiro de fabricação de acordo com a análise de desenho técnico. Você também fará essa atividade, para isso utilize os seguintes dados. Velocidade de corte para a ferramenta de aço rápido, 10. E velocidade de corte para a ferramenta de metal duro, 100. Faça o download de desenho do formulário de roteiro de fabricação e verifique se o professor tutor a forma de enviar. Aqui, ó, a fabricação do produto será realizada presencialmente no seu polo de estudo presencial. Então, aqui vocês vão fabricar e precisam me enviar o roteiro. Então, como que é o roteiro de fabricação? Passo a passo do que vocês fizeram no encontro presencial. Lembrando, isso aqui no encontro facilita vocês a usarem a fresadora. E ajuda também no plano de ação da SAP 1 Contexto 1. Então, tá tudo linkado, né? Por isso que é de suma importância não perder encontro presencial nessa UC aqui. Essa vai ser difícil se perder, porque, assim como todas as outras, né, mas cada vez que vai ficando mais específico, vai evoluindo nos módulos, nas UCs, perder uma aula custa caro. Não digo na questão financeira, né, até porque muitos conseguem remarcar com uma justificativa plausível, mas no conhecimento, né, no final. Porque, querendo ou não, o mercado já, quando você chega lá com o diploma, o mercado não vai perguntar se você sabe, né, ele quer que você dê resultado. E querendo ou não, é muito importante utilizar esse tempo agora para aprender, testar, treinar da melhor forma possível. Então, esses SAPs. Então, quais são os envios? Essa primeira aqui são 2 envios, um plano de ação para o bloco base e outro para o eixo. Nessa segunda, um envio só, né? Envolvendo o relatório para ajustar coluna guia com bucha guia. Terceiro aqui que é SAP 2, atividade 1, sobre a porca acionadora, né? O fuso, filete desgastado. Então, um relatório também sobre. E a quarta, linkada com o plano de ação, o roteiro de fabricação do bloco base. Certo, senhores? Bastante coisa para fazer aí, hein? Por isso que não pode perder de jeito nenhum enquanto presencial. Então, bom que fica gravado. Vocês viram que tem tempo para caramba, tem umas férias no meio. O que eu aconselho, né? Como ela precisa do momento presencial, não vai precisar de tanta ansiedade, né? Para fazer
antes de acontecer o encontro. Mas depois que aconteceu, pessoal, por exemplo, fez no sábado, aproveita o domingo e já faz atividade. Porque quanto mais fresco na mente, mais fácil fica. E na hora que você fizer uma, você consegue fazer praticamente todas as outras, certo? Então vamos lá. Eu carreguei, o meu não ficou legal. Todo mundo consegue ver os slides? Tá o Johnny, o Douglas. Sim, consigo. Segue, Douglas. Excelente. Todo mundo aí, se alguém tiver, não está conseguindo ver, me dá um feedback aí, fazendo um favor. Então, começaremos o nosso conceito, né, na questão de usinagem com ferramentas manuais. Creio que a grande maioria delas que a gente vai falar hoje já tiveram contato, né? Boa parte do pessoal já teve contato com elas. E teremos algumas outras que podem ser novas, né? Sem mistério nenhum. Então, como que a gente começa? Manual, a gente consegue melhorar um pouco esse processo com um torno mecânico, com uma fresa, com uma furadeira de Eu não estou bancada. conseguindo enxergar o slide. Vou parar de compartilhar e compartilhar de novo, Kenny. Só um segundo. Segundo, pessoal. Compartilhar de novo aqui. A Marina também pode estar orientando você, tá? Respeito à questão. Qualquer dúvida, a gente também fica à disposição. Vamos lá, compartilhei de novo. Peço feedback aí dos senhores. E ele é o último aqui, ó. Tira do ABC do meio. E tem que pensar você. Eu tô vendo. Aqui tem que aproximar que é comunicação. Começar, o pessoal comunica. Então, tá vendo? Você pode estar vendo? Vai ter um vídeo de conteúdo. Deu certo aí, Kenny? O vídeo de conteúdo aqui vai ter uma pergunta que você vai colocar aqui para você, né, a respeito. Você vai ler, vai entender, às vezes, ou Guardar o feedback do Kenny aí. o professor diferente que vai te perguntar, às vezes, né? E você vai clicar no link aqui direto, né, para ele, vai abrir uma caixinha. Aí, beleza, pessoal. Então, enquanto ele volta aí, vamos seguindo, né? Creio que os demais estão vendo. Então, a gente começa as ferramentas manuais, vai para torno, vai para fresa, vai para furadeira. Aqui tem a dúvida gerais. Depois a gente vai para CNC, torno CNC, fresa CNC. Depois nós vamos para centro de usinagem e trabalhando com simulador também. Vamos trabalhar com os nossos simuladores aqui. Aqui, um dia que você precisar fazer, não está perto da máquina, você tem a capacidade de trabalhar e simular o que vai acontecer quando você chegar perto, desenvolver um programa, um software e assim vai. Tá bom? Então, começando com as ferramentas manuais, que é o início de tudo, né? Temos as ferramentas de traçagem, temos o desenho mecânico a fabricar, precisamos seguir as especificações do projeto. E a ferramenta, né, a gente usa ela para marcar e delimitar onde a gente vai trabalhar, seja para fazer um desbaste, seja para fazer um corte, seja para fazer um furo. A gente risca, né? Marca um ponto. Então aqui é o primeiro, ó, as primeiras ferramentas, um riscador. Ó, riscador é haste cilíndrica de aço, pode ser comparado ao lápis. O lápis para o papel, o riscador para os materiais metálicos e de menor dureza, né? Ele possui uma extremidade pontiaguda que realiza a marcação, assim como o lápis risca o papel, essa ferramenta marca a superfície do material, realizando a traçagem. Aqui você vai delimitar onde você vai trabalhar. Quero marcar a posição do furo. Vem aqui, faça a medição. Show de bola. E aí, eu vou marcar como? Eu preciso de um material que risque, né? E deixe uma impressão, uma marca, algo que eu possa ver depois. Aqui um deles é o riscador. Outros é o Sintel, que é uma ferramenta de traçagem que permite fazer o desenho de grande circunferência sobre a superfície de uma peça. Ele é composto por uma barra cilíndrica de aço e possui acessórios que permitem que essa ferramenta atue em diferentes aplicações. Então a gente consegue riscar também e já fazer, poderia ser um compasso gigante, né? Ele consegue fazer grande circunferência. Então, quero fazer um arco na minha peça, quero marcar um canto, mas é muito grande. Quero marcar um furo. Já que o furo desse tamanho ia ser bem estranho. Vamos dizer que quero marcar um furo, um recorte. Que aí, usinagem, a gente vai mais longe, né? Estamos falando aqui, tem processos de corte a laser, corte abrasivo,
acho que é jato de areia, se eu não me engano que chama, corte com água, né? Pressão muito elevada. Temos cortes plasma. Então aqui também a gente pode utilizar essas ferramentas para marcar nesse tipo de processo. Não fica só entorno, fresa e furação, né? Furadeira que é o principal que a gente vai ver nessa semana. Nós sabemos que tem outros aí não usuais, né? Especiais que usamos poucos, né? No dia a dia, mas sempre tem essa possibilidade. Temos os compassos. O compasso nos auxilia na apresentação de arcos e circunferências no papel. Na usinagem, a operação de traçagem de arcos e raios também tem essa função. Fabricado em aço, os compassos possuem duas pernas articuláveis com pontas que realizam a marcação e a transferência de medidas. Existem alguns tipos de compasso que são utilizados na operação de traçagem. São eles: o compasso de medida externa ou de espessura, pernas retas ou de pontas, e o de medida interna ou de interiores. Temos o punção, né? É uma haste cilíndrica com ponta fina em ângulo que realiza a traçagem através da marcação de pontos. Então, vai fazer um processo de furação, acaba sendo um bom guia, né? Para onde você vai furar. Então, punção, você vem, dá uma pancada nele com o martelo e ele faz, né, essa marcação na nossa peça que nós vamos trabalhar fazendo a usinagem. Então, para puncionar a superfície de um material, é necessária a utilização de um martelo que irá gerar pressão no sentido perpendicular, ou seja, né, formando 90 graus em relação à peça, o que gera a marcação. Existe um tipo de punção que dispensa a utilização do martelo, veremos à frente. Temos também o graminho, né, ferramenta manual utilizada para realizar a traçagem. O graminho simples é composto de uma base em ferro com uma haste cilíndrica. Então, estão vendo o que está preso nesse graminho, né? Aqui nós temos do começo lá, em que nós tínhamos no começo, um riscador. Então, o graminho ajuda a gente a ter maior precisão na hora de riscar. Ou eu quero riscar processos repetidos. Para eu trabalhar, eu preciso riscar 10 peças. Você ajusta a altura no graminho, né? Ajusta o riscador no graminho. E com ele você só vai passando a peça ali riscando, passando e riscando, passando e riscando, marcando essa peça, sendo que você tem que medir toda hora. Medi uma vez, ajustei, estou usando de forma adequada, não estou mudando a altura do meu riscador, eu consigo repetir o processo diversas vezes sem ter problema nenhum, ganhando, né, produção e ganhando tempo e precisão também. Então, na haste é fixado o riscador, que a gente já viu. Essa ferramenta depende do auxílio de outro instrumento graduado, como a régua, para fazer as marcações com as medidas corretas. Temos o traçador de altura, né, a ferramenta mais completa que o graminho. Ele possui uma haste para realizar a traçagem, além de graduação própria, que pode ser analógica ou digital. E aí sim o graminho, você viria ajustaria, por exemplo, com uma régua graduada para marcar a posição adequada. Aqui o traçador, ele tem no corpo dele, né, na sua haste, ele tem a marcação de altura. Então, quantos milímetros você já subiu? Lembrando que como isso tudo trabalha com referência, a base dele tem que estar em mesa plana e que não fique mexendo muito. Querendo ou não, tanto o graminho. Pode ver que está um desenho aqui numa mesa, uma pedra, né? Geralmente o material de pedra tem essa facilidade. Então, para ele não ficar dançando ali, você não perder a altura, né? Não perder a marcação. O graminho você vem e mede com sua régua. Aqui o traçador, na própria haste, tem uma escala. Fica mais fácil você trabalhar e deixar na altura adequada. Então, traçou a altura. Você também dá para conferir se na hora que você trabalhou, quero fazer medições repetidas. Marca a altura certa e tenta colocar a peça, né? Vai colocando a peça, ver se encaixa, se entra, se tá ok. Isso também ajuda, né? Na hora da gente trabalhar. Então, pode ser analógico, digital analógico, vai estar a haste aqui, né? Marcadinha aqui com a escala.
E o digital, ele tem um display, né, LCD, para fazer essa leitura. Temos a lima, isso aqui dispensa apresentações, né, muito conhecida aí, e ela tem uma dureza muito elevada, a lima, e ela consegue desbastar por meio da sua face, né, desbastar outros materiais. Então, ele acaba sendo desbaste de modo abrasivo, atritando, né, vai atritando, 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 até que vá tirando o material. Lembrando que tudo depende de dureza, pessoal. Ah, eu vou pegar uma lima, vou limar tudo. Não. Eu ia pegar um exemplo, mas vocês bruxos de usar para vocês o diamante, né? É o material natural com maior dureza que a gente encontra na natureza, né? Diretamente encontrado sem métodos sintéticos laboratoriais. Então, se você pegar um de extrema dureza igual um diamante, ele vai acabar com sua lima e não vai acontecer nada no diamante. E assim com materiais de extrema dureza. Pega lá a ferramenta de corte que você estava usando no seu torno, né? Muitas delas são feitas de vídeo. A vídeo tem uma dureza absurda. Muito provavelmente você vai tentar limar uma vidia, a lima vai acabar e não vai acontecer nada com a vidia. Então, assim vai. Lembrando que a lima ela vai conseguir trabalhar com materiais que tenham menor dureza do que ela. Então, ela já é feita com um aço duro, né? São os aços com maior nível de carbono na sua composição, maior teor de carbono. Geralmente ali já vai para um 1070, alguns outros materiais. Não lembro se é o caso da lima, mas chaves e outras ferramentas que a gente tem usam aço ferramenta ou aço rápido, que já tem essa questão deles terem uma dureza bacana também para não se desgastar quando em contato ou realizando trabalho com outros materiais. Mas lembrando, né, que a dureza influencia muito nesse processo. Então aqui você vai fazer o quê? Ficou ruim, né? Meu processo de usinagem, tem que dar um acabamentinho ali, tem que alinhar, tem que tirar um pouquinho de material, né? A gente usa a lima porque acaba sendo mais fácil e dá uma precisão melhor porque você está usando ela manualmente. Temos a serra, muito popular também, né? Lembrando a serra aí, que depende do alinhamento dos dentes, né? Ela só corta em um sentido. Então, essa aqui é a serra manual com sentido único sentido de corte. Então, você vai e traz ele já aliviando e passa de novo. E tem umas que vai e volta. Tem serra adequada para cada tipo de material. Então, a disposição, o espaçamento entre seus dentes, né? Vamos chamar de dentes, na serra muda muito. Tem serra com dente maior, se não me engano, as com dente maior vão trabalhar melhor em materiais tipo madeira. É com dentes menores, né, menos espaçados, você já trabalha com metais para as partículas não ficar a gente não costuma falar de engastalhar, né? Não ficar travando o processo de corte com a serra. Então são lâminas de aço com dentes que realizam um corte em sentido único. Elas são fixadas a um arco de serra para facilitar a operação e realizar cortes, abrir fendas e iniciar rasgos nas superfícies dos materiais. Tem serra também que não tem esse arco, né? Ela tem só o local que você segura e a serra fica, a lâmina quase sozinha, sem apoio. Tem apoio nessa ponta e não tem na outra. Geralmente essa aí, se você não conseguir manusear bem ou aplicar um nível de força elevada, você acaba quebrando a serra, né? Que é muito comum ela entortar e tudo mais. Temos os alargadores. Isso aqui também é bastante comum, o pessoal já deve ter visto muito. E acaba sendo muito utilizado pela questão da precisão, né? Ferramentas utilizadas para alargar furos, garantindo maior exatidão na medida, melhor acabamento e correção de algumas irregularidades, como a ovalização. Eles geralmente são fabricados em aço rápido e podem ser utilizados de forma manual ou em máquinas. Então, como que a gente vai trabalhar, né? Tem um alargador, temos os machos também. Então, ali, alargar furo e o macho é você produzir a rosca interna, né? Ferramenta de corte manual.
machos, né, são destinados a produzir rosca interna numa superfície cilíndrica ou cônica. Eles são compostos por filetes externos e rasgos que possibilitam a saída do cavaco. Os machos para roscas cilíndricas, que são as mais comumente usadas, são fornecidos em um conjunto de 3 unidades. Hoje em dia a gente acha de 2 também, né, de 2 o par de macho, mas antigamente eu creio que os kits mais completos vão trazer melhor precisão no nosso processo, vão estar em 3, né, em 3 peças. Temos o primeiro macho, que ele vai ajudar mais a abrir, né, o nosso furo, dar o primeiro tratamento na rosca, né, deixar já mais alinhado. Chega o segundo, ele precisa mais a questão do diâmetro do furo. A rosca também vai já dando melhor acabamento, vai deixando ela mais, usar mais fina, mas pode ser rosca fina ou rosca grossa, então para não confundir, vai deixando a rosca mais bem acabada, mais definida dentro da tolerância do padrão, mas muito mais focado no diâmetro, que é a precisão maior dessa número 2. E a número 3 a gente já tem ela mais precisa no passo da rosca. Então, ali, como você já está com o diâmetro adequado, você já está com o passo da sua rosca já bem feito, você vem e faz um acabamento melhor ainda. Muito mais preciso com esse terceiro macho, e aí sim seu trabalho fica, né, quando bem feito, bem manuseado, fica ali muito tranquilo quando você vai montar o seu sistema, né? Aqui a rosca interna, você vem com seu parafuso e testa, né? Você vai ver que não vai ficar travando nem nada quando utiliza, né, com a técnica adequada, o nosso kit de marcha. E aqui um diferente que eu acho que poucos já viram, que é o cocinete. Então, né, ao contrário dos machos, o cocinete produz roscas externas. Então, tá aqui a diferença. Então, se eu uso o macho para abrir uma rosca interna, por exemplo, num bloco base, como que eu vou fazer o parafuso? Então, tá aqui o cocinete, ó. Produzir roscas externas numa determinada superfície cilíndrica. A rosca externa do parafuso, por exemplo, pode ser produzida através da ferramenta cocinete. As roscas externas também podem ser produzidas em máquinas com auxílio de outras ferramentas de corte que estudaremos mais à frente. Temos a morsa, muito comum também, creio que todo mundo já viu uma dessa. Basicamente, você utiliza para fixar, para dar suporte e ajudar você num trabalho. Vou dar um exemplo, um trabalho de corte. Você vai cortar a peça, você vai serrar, seja uma peça de madeira ou um metal, você vai utilizar a morsa, ajuda demais, né? Ó, grande parte das operações manuais utilizam a morsa de bancada para realizar a fixação, elas são fundamentais, né? São ferramentas que funcionam por meio de um manípulo que, ao ser acionado de forma manual, desloca a mandíbula móvel da ferramenta para a posterior fixação do material. Lembrando que o normal a gente que é prender com muita força, aplica um torque ali na manivela da morsa e muitas vezes a mandíbula morde a peça, marca, você perde precisão dimensional na sua peça, ou fica uma marca que atrapalha, né? Então, lembrando que você realiza o aperto, faz o torque ali na manivela, mas não até a mandíbula apertar tanto, né? Então, você pode até amassar a sua peça, vamos dizer, trabalhando com um tubo de alumínio, aplicou uma força elevada na morsa, ela tem capacidade de amassar, dependendo da espessura do seu tubo de alumínio, ela amassa o seu tubo. Então, você vai aplicar uma força para que fique bem presa, mas que não comece a esmagar. Fazendo isso, você consegue trabalhar também de maneira adequada, exercendo a força de modo que a morsa tem equilíbrio, né, para prender, não vai ter mistério nenhum, vai conseguir trabalhar tranquilamente com este tipo de material. Lembrando que alguns materiais têm uma ductibilidade muito elevada e se você prender na morsa, você vai deformá-lo. Então, lembrando aí que é praticamente para tudo, a morsa serve para tudo, mas dependendo do caso, né, acaba não sendo tão aconselhado por essa questão de apertar a peça e muitas vezes deformar. E temos os grampos, né, utilizados para prender as peças com o intuito de realizar a operação de usinagem ou de ajustagem. Essas ferramentas geralmente são fabricadas em aço, são conhecidas como morsa de mão. Não dá, o formato da peça não dá para montar na morsa, não tá legal, né? Ali na bancada você tem um grampo, até peças maiores, né? Mas com comprimentos maiores que você quer trabalhar,
você tem esse grampo aqui, né? Grampo tipo C, são com os comandos utilizados, eles fixam as peças pela sua extremidade. Então, você fixa ali, tem possibilidade de trabalho maior, um manuseio mais livre, isso ajuda muito. E aqui, já mostrando um pouquinho do torno, né, para vocês, uma placa de 3 castanhas, né, que a gente usa para prender no eixo árvore do nosso torno. Então, a ferramenta utilizada para fixar materiais de superfícies cilíndricas ou com um número de lados múltiplos de 3. Geralmente, ela é utilizada em torno mecânico, mas também pode ser utilizada em outras máquinas, como furadeira e fresadora, para fixar a peça cilíndrica a ser trabalhada. Ela funciona através de um mecanismo em que todas as castanhas que compõem a placa, né? Então as 3 elas vão fechar de modo similar, né? Então elas se movimentam simultaneamente, permitindo a fixação da peça de forma central. Ela funciona com o deslocamento simultâneo das castanhas, fazendo a fixação da peça no centro. Com isso, você mantém a sua precisão, porque no torno, né, você prende, vamos imaginar aqui o meu cilindro, meu eixo preso, a ferramenta avança, né, a peça gira e a ferramenta avança contra a peça, certo? Isso é o torno. Você vai prender a sua peça no eixo 3 castanhas, no seu eixo árvore, ela vai ficar girando em revolução e a sua ferramenta avança na peça que gira. Torno, peças cilíndricas. Lembrem disso, que isso facilita na hora aí de trabalhar algumas atividades. E a fresa, né? Ó, o torno, peça gira, ferramenta avança. Fresa, peças prismáticas. A ferramenta, que no caso avançava, agora a ferramenta gira e a peça avança na ferramenta. Então aqui você já tem um diferencial. Se precisar definir os dois, né? Então a fresa muito mais para peças prismáticas, até pelo formato, para facilitar o trabalho. E ela tem a ferramenta girando e a peça avançando contra a ferramenta. Ou pode ser a favor também, dependendo do caso, né? Mas a peça, sim, que vai realizar esse avanço. Na fresa, muito comum ter morsa. Na torno, muito comum a gente ter placa de 3 castanhas. Certinho, pessoal? Com relação a nosso material de hoje aqui, alguma dúvida? Johnny, Jussani, Claudio Honor, João, Samuel, Douglas, o Kenny, Valmir? Não, tá tranquilo para mim. Tranquilo. Então, vamos lá, pessoal. Só deixando aqui registrado, Tranquilo, né? tranquilo. Tranquilo, né? A gente vai ter esse intervalo e até vocês não terão encontros presenciais. Mas dica, lá no canal do YouTube que vocês assistem, tem playlist de outras turmas. Se vocês quiserem buscar, principalmente canal do Senai Play. Canal do Senai Play tem muita coisa legal, pessoal. E envolvendo essa parte de torno, então, tem bastante coisa mesmo. Na parte de mecânica, eu vejo que é um das playlists lá que tem mais assunto interessante. Então já podem buscar também, não sei se todos aí já trabalharam com esses processos, façam a leitura do nosso material, né? Vão buscando, porque aproveitar as férias é bom, vai ter gente que vai sair de férias, né? Muito provavelmente vai, quem tem filho geralmente deixa para essa época do ano. Mas que não vão sair, não percam o hábito, né? Não perca esse hábito que a gente já tem. É bom para descansar, que você não tem um compromisso ali de vir na web. Mas não deixa de estudar, não, porque esse tempo aí que você está estudando, você está pegando conhecimento, e quando chegar na próxima web aula, você vai estar mais safo ainda, né, para realizar a atividade. Certo, senhores? Positivo. Show de bola, então. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, quero agradecê-los pela presença de hoje, né? Bons estudos a todo mundo, né? Aproveitem esse tempinho para estudar, talvez que vão sair de férias para dar uma descansada, né? Mas de toda forma, não esqueça aí do curso, tá bom? Fiquem com Deus e até nossa próxima web. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.